Período sem jogos, então, ó, rapaziada trabalhou no CT Joaquim Grava, tem um amistoso, inclusive, nesta quarta-feira, 8 horas da noite, contra o Londrina, na cidade de Cascavel, no Paraná. Nesta terça, inclusive, a delegação já viaja. Imaginamos que não seja tão frustrado como foi o jogo-treino de sexta contra o Santos, né, que acabou não acontecendo por conta de um acidente na estrada, né, em direção a Santos, e aí a delegação voltou, teve que trabalhar na academia. Era um teste importante, não só para o Corinthians, mas para o Santos também, que vai ter uma semifinal de Paulista e ficou esses dias todos parado aí por conta da data FIFA. E agora o Corinthians, né, que está esperando a estreia na Sul-Americana, dia 2 de abril, terça-feira, lá em Montevidéu contra o Racing, depois joga dia 9 contra o Nacional do Paraguai em São Paulo, na Neoquímica Arena, e aí depois estreia no Campeonato Brasileiro, né? Dia 13 ou 14 de abril, agora não sei exato, contra o Atlético Mineiro, mas é nesse final de semana que é o começo, né, do Brasileirão para todos os times, inclusive para o Corinthians. Corinthians que não joga desde o dia 14 de março, né, naquela vitória sobre o São Bernardo pela Copa do Brasil. A gente está no dia 25 para 26 de março, já são 12 dias sem o Corinthians em campo, então vai jogar nessa quarta para fazer um teste interessante contra o Londrina, né, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas é mais para dar ritmo de jogo, para o Antônio fazer alguns testes mais a valer, né? Você tem o confronto, a competição, né, de jogadores profissionais que estão do outro lado. Eu acho que é mais nesse sentido. E aí resta saber o que ele vai fazer, né? O que ele pode colocar em campo. O Félix Torres tá com a seleção equatoriana aí na data FIFA também, então daqui a pouco ganha um descanso. Alguns jogadores que estão retornando do departamento médico podem ganhar alguns minutos para que não cheguem tão frios, digamos assim, né, no começo das competições. Então vai ser interessante, de qualquer forma. Esse período sem jogos, digamos assim, ele foi muito importante para recuperar esses jogadores que estavam no DM, para aglutinar o grupo. Eu acho que isso é importante. Os jogadores ficaram concentrados no hotel, lá no CT, e isso foi relatado de uma forma muito interessante, que fechou ainda mais o grupo, né? Muitos jogadores, inclusive, muitos não, alguns, né? Como o Pedro Raul, o próprio Pedro Henrique, lá que veio do Inter, o Coronado, que chegou depois. Eles não participaram efetivamente da pré-temporada, né? Então eles chegam em meio à competição, em meio ao início das contratações. O Corinthians mudou muitas peças, então era importante você entrosar, e entrosar muitas vezes fora de campo. E isso se reflete dentro de campo, tá, gente? Isso, já ouvi relatos muito significativos a respeito disso, né? Claro, você tem times campeões na história que um jogador não falava com o outro, mas são raros e são de times em que só tinha gente grande ali, né? Só tinha craque. Aí não tem jeito. Aí a coisa acontece por si só. Agora, normalmente, você depende hoje de um ambiente alto astral, de um jogador que confia no outro, sabe? Para que a coisa aconteça. Salve, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, passando aqui para trazer para vocês toda uma atualização do Coringão aí nesse início de semana. E vamos começar falando aí desse amistoso que o Corinthians tem quarta-feira contra o Londrina, na cidade de Cascavel, no Paraná, né? Um jogo aí que o Corinthians vai realizar, preparando o time para as estreias dos campeonatos, para a estreia das Copas, né? A contrário senso aconteceu na sexta-feira. Corinthians que ia fazer um jogo amistoso contra o Santos, porém não foi possível porque teve um acidente na pista. Corinthians não tem como passar, retornou para São Paulo. Mas amanhã está confirmado esse amistoso contra o Londrina, lá na cidade de Cascavel, no Paraná. Corinthians que estreia aí dia 2 de abril contra o Racing na Sul-Americana, né, jogando em Montevidéu. E dia 9, Corinthians enfrenta o Nacional na Neoquímica Arena. E dia 14 de abril, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então o Corinthians está se preparando após ser eliminado aí do Campeonato Paulista, né? Não ter chegado aí na fase de classificação, né? De mata-mata. Corinthians ficou praticamente uns 20 dias aí só treinando, só recuperando o jogador. Então serviu para alguma coisa. E o Timão aí precisa, né? Urgentemente, né? Montar um belo de um time para conquistar título, porque a torcida não aguenta mais. Tanto o Corinthians disputar campeonato, mas não ganhar de ninguém. Então esse tempo parado aí, serviu para o Corinthians recuperar alguns atletas. E o último jogo que o Corinthians fez oficial foi dia 14 de março,
né, contra o São Bernardo na Copa do Brasil. De lá para cá foi só jogos amistosos e treino. Mas isso serviu de alguma forma, porque o Corinthians tem alguns jogadores aí que tá em fase de recuperação, alguns jogadores aí que aos poucos está voltando, e jogador aí que, vou dar até o nome de alguns dele aí, Diego Palácio, por exemplo, né, teve uma lesão muscular, né, e tá recuperado. Diego Palácio tá recuperado, né, então tá aí voltando aos poucos, porém, ele ainda não treinou com a equipe, só treinou separado. Mas graças a Deus aquela lesão que incomodava ele de ficar no DM já acabou. Agora é só essa fase de transição, né, para retornar aos campos. Ele já está treinando fisicamente, porém não treinou com o elenco ainda. Outro jogador aí que sofreu aí também uma lesão e agora está recuperado é o Fausto Vera, que estava com dor no pé. Inclusive no amistoso contra o Santos, né, que não foi possível devido ao acidente na rodovia, Fausto Vera nem foi para esse amistoso. Nem foi porque ele estava sentindo muita dor no pé. Outro jogador que está aí recuperado e bem provável vai jogar amanhã contra o Londrina é Igor Coronado, que estava lesionado, né, e está 100% recuperado. E bem provável que jogue já amanhã. Gente, outro jogador que vai demorar um pouquinho, mas nem tanto, bem provável que ele estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, é o Maicon. Infelizmente, o Maicon vai demorar um pouquinho, mas ele já está de volta. E acho que hoje é 26, né? Daqui uns 15, 18 dias, Maicon tá voltando e bem provável que fará essa estreia aí contra o Atlético Mineiro. E quem tá no lugar dele é Bruno Bidon, que aproveitou a oportunidade, aproveitou a chance aí de entrar no lugar do Mike e tá dando conta do recado. Tem agradado muito o Antônio Oliveira. É um jogador jovem, apenas 22 anos, talentoso, que tem cumprido a sua função de forma maestral e tem suprido muito bem aí o volante Maicon. Gente, outro jogador que se envolveu em uma polêmica danada aí por negar a entrevista para Ivan Andrade é o Paulinho. Mas depois ele concedeu a entrevista para Ivan Andrade e aí tá tudo ok, tudo certinho. Paulinho entendeu que errou, Paulinho é muito consciente, entendeu que errou, pediu desculpa ao jornalista, né? Porque os dois trabalham para o Corinthians. Paulinho joga no Corinthians, Ivan Andrade trabalha na TV Corinthians, então ficou aquela coisa que o torcedor criticou muito o Paulinho, mas já foi tudo resolvido, tá tudo 100%. Então Paulinho é um grande jogador, e Paulinho, na entrevista, disse que tá prontinho assim que o técnico precisar. Então, Paulinho tem uma história gigantesca no Corinthians, é um grande jogador, jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira, então é um jogador que tem uma história magnífica, que tá prontinho para voltar aí. E por quê? Porque o contrato do Paulinho termina agora meio de julho. Foi estendido o contrato dele por 2 vezes, porque como ele estava machucado, e aí por garantias contratuais, o Corinthians não podia liberar o Paulinho, enquanto ele não recuperasse. Agora ele está recuperado e pronto para jogar. E por isso que Paulinho quer voltar a jogar o quanto antes possível. Porque se o contrato dele termina meio de julho, e ele não tiver mostrado nada ainda, com certeza, sem sombra de dúvida, o Paulinho será liberado. Mas se o Paulinho voltar e ajudar o clube, ajudar o time e ser uma peça fundamental, o Paulinho vai ser contratado para o Corinthians. Agora não é empréstimo mais, é uma contratação. Então o Paulinho está aí em busca que o quanto antes possível ele volte para mostrar suas capacidades técnicas, suas capacidades físicas, mostrar que está bem, né? E ajudar a equipe aí tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, que o time aí, no mês de abril, já tem essas 2 estreias muito importantes e jogando contra o grande time. Vai estrear na Sul-Americana contra o Racing em Montevidéu. Vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro dia 14. Então são 2 belíssimos times que o Corinthians precisa começar essas competições com o pé direito. Não adianta participar apenas, precisa participar e ganhar. E Corinthians,
O último ano que conquistou um título foi em 2019, o Campeonato Paulista. E esse ano nem classificou para as oitavas, para a semifinal do Campeonato Paulista. Por quê? Porque o Corinthians contratou o Mano para fazer uma transição no elenco, umas modificações, né? Uma reformulação. E aí o Mano sentou em cima de um contrato de 2 anos e não fez nada no Corinthians. Então o Corinthians estreou no Campeonato Paulista contra o Guarani, ganhou de 1-0 gol de Romero. Depois o Mano perdeu 5 consecutivas. Só com a chegada de Antônio Oliveira que o Corinthians mudou seu patamar e hoje tá aí com um time aí bem entrosado, né? Por que eu digo isso? Digo isso porque é o seguinte: o Corinthians, no decorrer do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o Corinthians foi chegando jogador. Por exemplo, Kaká, Pedro Raul, Pedro Henrique, são todos jogadores que não fez uma pré-temporada no Corinthians. Então isso dificulta o entrosamento. Aí, agora que o Corinthians nessa parada serviu para alguma coisa. Agora sim que o jogador está conhecendo um ou outro. Agora sim que o jogador está pegando ritmo do jogo. Porque esses jogadores que não fizeram pré-temporada têm dificuldade em entender o jogador, têm dificuldade em entender o ritmo do jogo. Então isso agora é muito importante. E essa parada serviu para Antônio Oliveira aí ajeitar um pouco mais o grupo. E o grupo parece que está no caminho certo. Antônio Oliveira, depois que chegou, ele mudou a mentalidade do jogador. Ele mostrou aos jogadores que é capaz, né? E o jogador confiaram. E hoje o Corinthians tem um time acertadinho. É um time hoje que não sei se dá para bater campeão esse ano. Porém, é um time bem ajustado. E não para por aí. Porque a diretoria do Corinthians deixou claro que ainda quer contratar de 3 a 4 jogadores. Porém, a diretoria não quis dar nomes. Mas a gente sabe que um lateral esquerdo é fundamental e a diretoria quer. Por quê? Diego Palácio chegou, estreou no Corinthians e se machucou. Hugo não tá dando conta do recado porque o Hugo tecnicamente tem uma qualidade técnica baixa. É fraco, né? E aí o Corinthians quer um lateral esquerdo para aumentar a técnica da defesa, aumentar a estatura da defesa, aumentar tudo um pouco. Então isso é claro que o Corinthians quer um lateral. Mas aí se fala de mais um meia, fala de mais um atacante. Então o Corinthians está aí pesquisando e agora dia 1º de abril abre o mercado aí dos campeonatos estaduais para as contratações. Então os times grandes terão oportunidade de reforçar mais seu elenco e os times de menor expressão que financeiramente não é tão competitivo quanto o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tem a oportunidade de vender seu jogador. Por exemplo, o Nova Iguaçu. O Iago tá arrebentando, tem 22 anos, é filho de Iranildo. Corinthians tá aí mirando esse jogador. Então, é a oportunidade que esse atleta tem para ir para um time maior e mudar um pouco a qualidade de vida financeira e mudar a qualidade, a saúde financeira do clube também. Como o Nova Iguaçu não tem, né, uma estrutura financeira tão forte como o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, como eu já disse antes. Então, essa abertura que a CBF fez, né, do dia 1º a dia 19, é para os times menores vender jogador e faturar, reestruturar, e os times maiores ter a oportunidade de contratar grandes jogadores que fizeram excelentes campeonatos estaduais. Gente, e para finalizar o vídeo, eu quero agradecer e dar os créditos dos direitos autorais para o jornalista esportivo Chico Garcia, que trouxe todas essas informações de primeira mão. Eu aqui no canal apenas repassei para os meus fãs, meus amigos e meus seguidores. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.